essa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui trazendo a palavra. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Crianças, esse trecho bíblico vai falar sobre a volta de Jesus. Por que a volta? Porque ele já veio uma vez. Para a gente entender a volta de Jesus, precisamos entender primeiro a primeira vez que ele veio para morrer na cruz por nós. Deus, em sua infinita bondade, enviou o anjo Gabriel até Maria e disse que ela teria um filho chamado Jesus e ele nos salvaria do pecado. E Maria teve Jesus, e Jesus, crescendo com sabedoria e pregando a palavra a todos e fazendo seus milagres, logo se espalhou a fama de Jesus por todo o mundo. E os sacerdotes daquela época, com medo de que Jesus se tornasse o rei de Israel e que tomasse todo o poder e todo o controle, queriam que Jesus fosse crucificado. Naquela época, o Império Romano dominava Israel. E o pior castigo que alguém poderia receber naquela época era ser crucificado. Era muito ruim. Então, os sacerdotes daquela época queriam que Jesus fosse crucificado. Porque naquela época, e até ainda hoje, os judeus, eles não acreditam que Jesus veio para nos salvar. Eles acreditam que o Messias ainda vem, mas nós sabemos que o Messias já veio. Então, Jesus foi crucificado e ele morreu por nós para nos salvar dos pecados. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse que iria subir, mas que um dia ia voltar para nos salvar, para nos levar junto com ele para o céu, porque ele está preparando um lugar para a gente. E essa parábola que Jesus contou aqui, que eu acabei de ler, vai falar justamente sobre isso, sobre a segunda vinda de Jesus, que ele virá para nos salvar, para nos levar junto com ele para o céu. Imagine como será bom a gente
subir junto com Jesus e morar no céu, morar no paraíso. Jesus, ele promete essas maravilhas para quem crê no nome dele. Deus enviou seu Filho para nós. Em João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, Jesus, ele quer nos levar. E Jesus, uma vez reunido com seus discípulos, pregando a palavra de Deus, ele falou essa parábola, que aqui o texto vai dizer, que é a parábola das 10 virgens. Jesus contou uma história. Jesus, ele gostava muito de pregar, fazer suas pregações através de parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que representava o que Jesus queria dizer. E Jesus contou a seguinte parábola, que ia ter um casamento, aí 10 virgens que eram convidadas foram se aprontar. E 5 delas eram inteligentes e 5 não eram. As que eram inteligentes, elas levaram azeite consigo. Elas levaram azeite para que a lamparina delas não se apagassem. Mas aquelas que não eram inteligentes não levaram azeite com elas. Elas não se preocupavam com isso. E o esposo demorou, o noivo demorou, e quando o noivo chegou, aquelas que tinham levado azeite com elas subiram e foram e entraram. Mas aquelas que não tinham, não puderam entrar. E o noivo disse: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Essa história vai falar sobre a vinda de Jesus. Aquelas que prepararam azeite consigo representam a igreja do Senhor. E o azeite representa a fé que devemos carregar conosco no nosso caminho, até o dia da vinda de Jesus. E aquelas que não se prepararam, que não levaram azeite com elas, representam aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que não cumprem o caminho do Senhor. Então, devemos ser como aquelas que levaram azeites, para que nós um dia possamos entrar no céu. Como seria bom entrar no céu e ver Jesus? Para sempre estaremos lá, se crermos na palavra do Senhor. Então, ele morreu na cruz, de graça, ele morreu na cruz, e hoje a gente tem a palavra de Deus de graça. Nós podemos ir para o céu, uma coisa muito boa, sem pagar nada, apenas crendo na palavra de Deus. Devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém.